dia 11 de agosto, véspera de um grande jogo na Libertadores da América. Cruzeiro e Flamengo, em Belo Horizonte, jogo de ida. Pois é, semana que vem, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Olha, o Brasil vai parar para assistir a esse duelo. Quem não torce para o Flamengo, quem não torce para o Cruzeiro, vai pegar a pipoquinha e vai ficar apenas assistindo a esse grande jogo, que tem vários ingredientes que vão apimentar ainda mais esse duelo lá no Mineirão. E no vídeo de agora, a gente vai falar sobre a escalação de Leonardo Jardim, o que ele pode fazer, o que eu faria, porque existe aquela dúvida, Lucas Paquetá vai ser titular ou não nesse time, Arrascaeta não tem como tirar, Pulgar não tem como tirar, Jorginho não tem como tirar. E aí, como encaixar o Lucas Paquetá nesse time? E vocês sabiam que o Flamengo tem a maior média de bola rolando no Campeonato Brasileiro? E reforços, Venê? A diretoria ainda busca reforços depois das tentativas fracassadas de Thiago Almada e Luiz Henrique? A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante. E se quiser dar aquela moral financeira, tem um Pix aí na descrição. Hoje tá um frio danado aqui no Rio, cara. Muito frio mesmo. Tanto é que eu meti meu corta-vento do Mengão. Esse aqui é maravilhoso, bonito demais, tá? Muito bom. Eu gosto do frio porque dá pra meter essas roupas que a gente não costuma usar normalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos lá, vamos para as informações. Flamengo tem a maior média de bola rolando do Brasileirão. Aponta ranking da CBF. É isso mesmo. Em reunião realizada na tarde de segunda-feira, ontem, no Hotel Rio de Janeiro, os clubes da Série A e B aprovaram o conjunto de regras para combater a cera, a gente já falou sobre isso, e nessa reunião também ficou comprovado que o Flamengo tem a maior média de bola rolando no Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer para vocês aqui o ranking completo, vamos lá. O Flamengo é o líder com bola rolando 57 minutos e 39 segundos, isso dá em percentual 56,70%. Chapecoense em segundo, Grêmio em terceiro, Vasco em quarto, Fluminense em quinto, Bahia em sexto, Mirassol em sétimo, Palmeiras em oitavo, Atlético Mineiro em nono, Remo em décimo, Curitiba em seguida, depois Internacional, São Paulo, Santos, Botafogo, Atlético Paranaense, Cruzeiro, rapaz, lá embaixo, na zona de rebaixamento do ranking, Vitória, Corinthians e Red Bull Bragantino, portanto, em último. Então, maneiro demais isso aí, cara. Isso só comprova aquilo que a gente vem falando sempre. O Flamengo gosta de jogar, é sempre isso. Inclusive, o Flamengo já emitiu muita nota oficial para reclamar de arbitragem que para muito o jogo. O Flamengo, de fato, é um time que gosta de jogar, independentemente do treinador, mas é a característica desse elenco, que gosta muito de fazer o jogo jogar, a bola rolando o tempo todo. E quando joga em um estádio que não tem um gramado muito bom, por exemplo, o gramado lá da Arena Fonte Nova do Bahia, nossa, é horroroso. Toda vez que o Flamengo joga lá, o Flamengo joga mal muito por conta disso. E o Maracanã, inclusive, eu não gostei do gramado nesse domingo contra o Vitória. Estava vivendo um grande momento, o gramado do Maracanã, mas voltou a oscilar, digamos assim. Isso prejudica demais o estilo de jogo do Flamengo quando o Flamengo não joga em um bom gramado. E por falar em Flamengo, como o Leonardo Jardim pode montar esse Flamengo? Existe essa dúvida aí se Lucas Paquetá vai ser titular ou não. Ele começou no banco de reservas no jogo contra o Vitória, até porque retornou de uma grave lesão muscular sofrida ainda lá na Copa do Mundo. E fica essa dúvida. E quando ele entrou no lugar do Arrascaeta. Eu duvido o Arrascaeta ser reserva. O Arrascaeta, para mim, é o cara do meio de campo do Flamengo. O cara mais inteligente, o cara que arma jogadas, é o cara que tira o coelho da cartola, como a gente gosta de dizer no futebol. E aí fica essa incógnita. Como montar o Flamengo? Eu vou dizer aquilo que eu faria. Falei até ontem isso no SBT. Eu acho que os melhores têm que jogar. O meu meio de campo seria, o meu time seria Rossi, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira. Embora o Ayrton Lucas tenha feito um bom jogo contra o Vitória, mas eu começaria com o Alexandro, ele bem fisicamente, e o meu meio de campo seria Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Lucas Paquetá. E minha dupla de ataque seria Samuel Lino e Pedro. É uma espécie de 4-4-2, mudando um pouco o esquema. Não sei se o Leonardo Jardim vai fazer isso, mas é o que eu faria, tá? O que eu faria. Eu quero saber de vocês o que vocês fariam. E assim, gente, na boa, não dá para deixar uma contratação que custou 54 milhões de euros, que esse foi o custo final, compra de direitos econômicos, pagamento a empresário. No fim das contas, o Flamengo desembolsou 54 milhões de euros para ter o Lucas Paquetá. Não dá para ter esse jogador no banco de reservas. É um jogador importante, tem que começar com ele. Ele bem fisicamente, é o que eu penso. E aí, no segundo tempo, você tem Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Carrascal, tudo jogador que pode mudar qualquer partida, penso eu. E vocês, o que vocês pensam em relação a isso? E para finalizar nosso vídeo, galera, muita gente me perguntando, Venê, o Flamengo ainda está em busca de reforços ou não? Desistiu por conta desse momento, digamos, pés no chão em relação a investimentos muito altos? Bom, gente, o Flamengo estava falando de investimento de 20, 25 milhões de euros para ter o Thiago Almada. Tá? Então, assim,
Pelo visto, estão dispostos a gastar. E respondendo a essa pergunta, se o Flamengo ainda procura reforços, sim, o Flamengo ainda procura reforços. Entende que tem carências no elenco, como centroavante, um próprio meia. Embora o Luiz Henrique seja um ponta-direita, e eu sempre falei isso aqui, não fazia o menor sentido o Flamengo fazer 35 milhões de euros de investimento em um ponta-direita. Não é a grande necessidade hoje no elenco do Flamengo. Então o Flamengo está em busca de reforços. Agora, eu acho que o reforço tem que vir para agregar e muito. Não adianta fazer uma comparação com o Cruzeiro, rival do Flamengo na Libertadores. Ah, porque contratou 5 jogadores. Beleza, o elenco do Cruzeiro precisa muito mais de reforços do que o elenco do Flamengo. Muita gente falando, o Cruzeiro contratou o Wesley, o cara já estreou fazendo gol. Gente, o Wesley ia chegar no Flamengo e ia ser titular? Não, ele ia ser apenas mais um. É o famoso compor elenco. Eu acho que o Flamengo tem que trazer jogador para ser diferente. Ou um jogador que possa, de fato, brigar com a Arrascaeta no time titular ou revezar com a Arrascaeta, como seria com o Thiago Almada. Então, é isso, Flamengo ainda na busca de reforços, mas antes disso tem esse grande duelo das oitavas de final da Libertadores. Olha, eu tô ansioso, hein? Tem muita coisa envolvida nesse jogo. Gerson brigando com o Flamengo na justiça, jogando pelo Cruzeiro. Leonardo Jardim saiu do Cruzeiro dizendo que ia dar pausa na carreira. 2 meses depois assumiu o Flamengo, a torcida do Cruzeiro revoltada. Nossa, tem muita coisa e a gente vai estar acompanhando de perto isso tudo. Valeu, galera. Mais um ótimo dia para vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Vem da Colômbia a informação de que o Flamengo segue em tratativas para contratar Yasser Asprilla, ponta de 22 anos de idade, que pertence ao Girona, da Espanha, e esteve emprestado na última temporada ao Galatasaray. O jornalista Pipe Sierra afirma que Flamengo, Cruzeiro, além de times de França, Portugal e Espanha, têm interesse na contratação desse jogador. O agente do Yasser Asprilla é Jonathan Herrera, o mesmo que havia afirmado há alguns dias atrás que daria preferência ao negócio com o Cruzeiro em detrimento do Flamengo por conta da mudança na postura dos dirigentes do Fla. Vale a lembrança de que o rubro-negro tem afirmado que não vai mais pagar 10% de comissão aos empresários que fizerem negócio com o clube. Resta saber se agora, com a retomada das tratativas, pelo menos de acordo com a informação que vem da Colômbia, o Flamengo pode reaver essa comissão de 7%. Só para completar, o Asprilla, desde 2020, tem 16 gols e 13 assistências. O Girona não pretende utilizá-lo e busca clubes para o jogador, que na passagem pelo Galatasaray na última temporada esteve em campo em apenas 9 jogos, sem gols ou assistências. Só para completar, registrar os números altos que envolvem a carreira do Asprilla, apesar de números modestos dentro de campo. Ele foi comprado do Envigado pelo Watford por 3 milhões de euros. Depois o Girona desembolsou 18 milhões de euros para contratar. E o River Plate anunciou a contratação de Thiago Almada, longa novela das últimas semanas, e a contratação foi oficializada, contrato até 2030. O River Plate vai gastar 20 milhões de euros ou 128 milhões de reais. Vale a lembrança de que com outros reforços, o River chegou à impressionante marca de 343 milhões de reais investidos em reforços. Antes já haviam chegado o Ángel Correia, o Lucas Beltrán, Arambari e Andrada, além de Francisco Ortega, Borré e Giovanni Gonzalez, todos com custo. O único que chegou de graça foi Otamendi, ex-zagueiro da seleção argentina e do Benfica, que havia deixado o clube português. E é isso, nação. Se você curtiu as informações de hoje, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade sobre o Flamengo. Mercado da bola, bastidores, contratações e tudo o que acontece no Mengão em primeira mão. Agora quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu faço questão de ler o que a nação está pensando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!